Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News no dia de hoje. Eu espero encontrá-los muito bem para me ouvir, para me aguentar, porque o assunto é importante. É um assunto que realmente chacoalhou o Brasil no dia de ontem e vai continuar chacoalhando por muito tempo, podem ter certeza, porque a cada dia que passa, mais informações chegarão a respeito do que aconteceu com o tal Banco Master. E aí nós sabemos que no Brasil, a cada nova crise bancária, repete-se o mesmo ritual. Autoridades fazem pronunciamentos duros, manchetes carregam verbos de impacto, comentaristas surgem com explicações técnicas e ao final tudo termina igual. A conta fica com o cidadão comum, enquanto os responsáveis evaporam entre siglas, normas e portas giratórias do próprio sistema que deveriam fiscalizar. O caso do Banco Master é apenas mais um capítulo desse enredo que já virou gênero literário próprio. O romance policial do sistema financeiro nacional. Na manhã em que a Polícia Federal bateu a porta do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o país acordou com a notícia de que uma operação de emissão de títulos de crédito falsos estava em curso dentro de instituições que deveriam representar estabilidade e segurança, além da confiabilidade, evidentemente. Em vez disto, o que emergiu foi um rastro de documentos forjados, operações opacas e um modelo de negócios sustentado em riscos que ninguém, absolutamente ninguém, admitia publicamente. Daniel Vorcaro já esteve envolvido, inclusive, em outras denúncias por conta de investimento que fez para a SAF, do Clube Atlético Mineiro, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, com fundos suspeitos ligados ao PCC. Pelo menos é o que dizem. E talvez por isto, do nada, o maior credor da equipe, o BTG Pactual, decidiu pagar 1,5 milhão de euros a Vorcaro pelos ativos problemáticos do Banco Master. É uma informação que saiu há cerca de um mês e meio atrás, né? Não vou afirmar que é verídica ou não, mas todos podem procurar aí no Google que vão encontrar as matérias. Fato é que as fraudes do Banco Master ultrapassam o montante de 12 bilhões de reais. Não houve erro operacional, não houve movimentações atípicas. Bilhões foram para o ralo por conta de fraude. E para completar o cenário de escárnio, a Polícia Federal ainda apreendeu um valor de 1,6 milhão escondidos na casa de um dos investigados, como se estivéssemos falando de um bicheiro, e não do comando de um banco integrado ao sistema financeiro nacional. A pergunta inevitável é: como um banco desse porte conseguiu operar por tanto tempo sem ser contido pelo Banco Central? É inevitável imaginar que existe um conluio com o Banco Central, ou por alguém do Banco Central. A resposta veio, embora de maneira tortuosa, nas horas seguintes. Porque o Banco Central, que meses antes havia barrado a compra do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília, alegando riscos excessivos, decretou liquidação extrajudicial da instituição menos de um dia depois de o grupo Victor demonstrar interesse em comprá-la. Dizem que o Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos quando iria embarcar para Dakar para fechar o negócio com esse grupo Victor. Fictor. Tudo muito rápido. Tudo muito sincronizado. Rápido demais para um sistema que costuma levar anos para resolver problemas simples, mas que curiosamente agiu com uma velocidade que significa tarde demais. Ou seja, eles sabiam que a bolha ia estourar e tentaram acelerar as negociações do banco. E no meio do caos, sempre há
as mesmas vítimas, os clientes. Os brasileiros que tinham suas contas depositadas no Banco Master foram imediatamente arrastados para o manual de desespero do varejo bancário. Para quem tem até 250 mil, o conforto frio e automático do Fundo Garantidor de Créditos vai salvá-los. O governo garante o retorno desse dinheiro para quem tem até 250 mil. Agora, para quem tem acima desse montante, a velha sentença está determinada. Você, credor da massa liquidada, vai ter que entrar na fila e rezar muito para que um bom advogado consiga trazer de volta o montante investido nesse banco falido, com grandes chances de nunca mais ver o dinheiro. O escândalo do Banco Master não é apenas sobre fraude ou sobre a prisão de Daniel Vorcaro, ou ainda sobre títulos falsos ou sobre bilhões evaporados, mas é sobre a forma com que o setor financeiro opera, sempre com a certeza da impunidade, e como o Estado brasileiro continua atuando como bombeiro de incêndios que ele próprio deixa proliferar. Mas a liquidação aí do Banco Master pelo Banco Central pareceu, num primeiro momento, apenas mais um capítulo da crise que envolveu a instituição, né? Que já ficou abalado com a prisão do seu dono, o Daniel Vorcaro, e pelas suspeitas de fraudes bilionárias. Só que a revelação é que o banco também recebeu investimentos de um fundo ligado ao crime organizado. E isto mostra que o problema é muito mais profundo do que parecia, lançando luz sobre um tipo de infiltração financeira que há anos se insinua diante das autoridades sem ser plenamente contida. O Banco Master negociou CDBs com a tal REAG, ou REG, não sei como se pronuncia, REAG, Investimentos, que é um fundo que se tornou alvo da Operação Carbono Oculto. A investigação aponta ligações diretas entre a empresa e as atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e movimentação de recursos do crime organizado. Essa operação foi aquela que caiu no centro da Faria Lima cerca de um mês e meio atrás, mais ou menos. A conexão com o Banco Master, agora oficialmente liquidado, expõe um elo que raramente vem à tona. O sistema financeiro brasileiro, mesmo com toda a arquitetura regulatória, nunca foi impermeável à contaminação criminosa. E o caso escancara isto com uma brutal clareza. Num mercado onde instituições financeiras são submetidas a regras muito rígidas, de compliance, por exemplo, auditorias e controles internos, como explicar que um fundo investigado por integrar esquema criminoso tenha conseguido negociar títulos dentro de um banco, que inclusive opera sob a supervisão do Banco Central, chama muita atenção. A resposta pode estar justamente no submundo das relações entre executivos, grupos de investimento e operadores que há anos sabem navegar entre brechas regulamentares, descuidos de autoridade e interesses privados que se impõem ao dever de vigilância. O episódio também levanta perguntas incômodas. Até que ponto outros bancos menores ou médios estão expostos a esse tipo de infiltração? Quantas operações suspeitas circulam sob o radar, enquanto instituições anunciam solidez, emissões recordes e crescimento agressivo? E principalmente, como fundos ligados ao crime organizado conseguiram alcançar um nível de sofisticação que lhes permite atuar como investidores dentro de um sistema financeiro nacional controlado pelo Banco Central. Por isso, a cada revelação, fica claro que o Banco Master não desabou sozinho. Ele desabou porque fazia parte de uma engrenagem ainda em riscos, né,
que eram mascarados. Autoridades falharam na supervisão e operadores financeiros, sem escrúpulos, encontraram terreno fértil para misturar dinheiro limpo e sujo com a naturalidade de quem sabe que o sistema fecha os olhos. A relação aí entre o Banco Master e essa Reg Investimentos é mais do que um escândalo, é um alerta, um lembrete de que o crime organizado já não se encontra em domínios territoriais, físicos. Ele avança sobre instituições, fundos, bolsas e bancos, buscando respeitabilidade e poder por meio de uma nova moeda, a influência financeira. Enquanto o país tenta entender a dimensão desta teia, uma pergunta ecoa com relação a tudo que vem acontecendo. Quantos outros bancos iguais ao Master ainda estão operando à sombra, esperando apenas que a próxima operação policial revele aquilo que todos fingem não ver? Quantos estão por aí nessas mesmas condições? Agora, o pior de tudo isto, é que a informação que surgiu pela Polícia Federal mostra que 18 estados e municípios aplicaram seus recursos de regimes próprios da Previdência, Fundo Previdenciário, em letras financeiras do Banco Master, que agora foi liquidado. E que as perdas podem chegar a quase 2 bilhões de reais. E essa informação é extremamente grave e tem implicações profundas tanto para a Previdência Pública quanto para os aposentados e servidores desses entes, desses estados e municípios. Esses municípios, esses estados pegaram o fundo previdenciário e investiram no Banco Master. Esses são fundos formados com contribuições de servidores e do próprio estado ou município para garantir pagamento das aposentadorias e pensões no futuro. Quando esses fundos investem em títulos financeiros, estão tentando rentabilizar o patrimônio para manter o sistema sustentável. E quando esses fundos são aplicados em bancos que quebra, como o Banco Master, parte desses recursos fica imediatamente congelada e pode ser perdida definitivamente, dependendo da recuperação judicial da massa liquidada. Isso significa que o patrimônio previdenciário dos servidores foi colocado em risco. E esse caso do Banco Master pode ser considerado já o maior dos golpes financeiros da história do Brasil. E potencialmente, digamos, imbatível, dependendo do critério adotado, pois as estimativas divulgadas pela Polícia Federal apontam que as fraudes podem alcançar e até ultrapassar os 12 bilhões, apenas no núcleo inicial identificado. Então se rastreou tudo ainda. Esse número por si só já coloca o caso no topo das maiores fraudes financeiras brasileiras. Mas o impacto não é apenas pelo montante, e sim pela natureza do crime, pela estrutura envolvida e pelo efeito sistêmico do país. O caso envolveu emissões fraudulentas de títulos, fundos de investimento, empresas, estados, municípios, lavagem de dinheiro e o uso de fundos suspeitos, além da infiltração do crime organizado. Só para se ter uma ideia, esse caso do Banco Master já ultrapassou o caso Banco Santos de 2004, o Banco Pan-Americano de 2010, o caso BVA de 2012 e o Banco Cruzeiro do Sul de 2012, que são casos relacionados a bancos. Essa é a realidade do nosso país de hoje. Não se pode confiar, não se pode acreditar, temos que apenas lamentar e esperar, além de rezar para aqueles que possuíam dinheiro investido nesses bancos, para conseguirem rever ou reaver esse dinheiro. Porque, pelo que tudo indica, com a massa falida, num montante de talvez mais de 12 bilhões, é muito difícil imaginar que esse dinheiro será devolvido. Agora, isso não aconteceu por acaso.
não pode ter acontecido sem que ninguém tivesse notado. Com as regulações que existem, com as fiscalizações que existem, com o olho do Banco Central, é impossível que um rombo desse estivesse ocorrendo sem que ninguém soubesse. Mas, como sempre, termina-se como? Em pizza. Bom, era isso que eu tinha para dizer a vocês nesse vídeo. Eu espero que o vídeo tenha sido útil como informação. Se vocês gostaram do vídeo, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.